E aí, pessoal? Aqui é o Grande Mestre Evandro Barbosa e nesse vídeo eu vou analisar as partidas que foram jogadas no desempate pelo Campeonato Mundial entre Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. As 12 primeiras partidas do ritmo clássico terminaram em empate, então por isso que eles foram para o desempate nessas partidas rápidas que tiveram o ritmo de 25 minutos com 10 de incremento. Nesse ritmo, eu achava o Carlsen bem favorito, isso que justificava a decisão que ele tomou na última partida do match. Né? Para quem viu esse vídeo da partida 12, o Carlsen ele propôs empate numa posição em que ele tinha vantagem, assim querendo levar o match para as partidas rápidas mesmo, que ele estava bem confiante da vantagem dele nesse ritmo. Bom, então eu vou analisar aqui o que aconteceu nessas partidas, principalmente os momentos críticos desse desempate. Na primeira partida, o Carlsen ele jogou de brancas e ele jogou o lance C4, um lance que ele usou nas partidas clássicas também. Ele jogou a inglesa, então Caruana jogou com E5, cavalo C3, cavalo F6 e nesse momento o Carlsen jogou com G3. E aqui o Caruana fez bispo B4, levando para uma posição que é muito parecida com aquela Rossolimo que o Caruana jogou de brancas 3 vezes no match contra o Carlsen. Seria uma Rossolimo com cores invertidas, quando ele joga esse bispo B4. Então, o Carlsen ele respondeu com E4 nessa posição. Ele quer controlar a casa D5, então seguiu aqui com roque. Tomar em C3 e depois tomar em E4, jogando cavalo E4 nessa posição, tentando ganhar um peão. Não é legal, porque as brancas podem responder com dama D5. Assim o branco já recupera o peão e fica com um par de bispos. Então E4, as pretas fizeram roque, cavalo de G2, C6, para em algum momento tentar fazer D5, bispo G2, A6, um plano um pouco diferente. O Caruana ele quer jogar com B5 para tentar trocar os peões, trocar o peão de B pelo peão de C e assim fazer a ruptura D5 tentando pegar o centro. Então aqui o Carlsen seguiu com roque, B5 e aqui o Carlsen ele faz um lance que é bem interessante porque parecia natural nessa posição jogar com D3 defendendo o peão de C4, mas ele faz aqui o lance D4 que é um lance bem direto, já atacando o centro. E nessa posição, Caruana jogou com D6. Então seguiu A3. Agora, se jogar com bispo A5, então a ideia do branco é jogar com B4, ganhando bastante espaço no centro e na ala da dama. E, por exemplo, depois de bispo C7, CB5, AB5 e D5. E aqui o preto ele tem alguns problemas aí com a estrutura de peões. Por exemplo, nessa posição, ele tem uma debilidade na casa D5, tem um peão fraco em B5. Então, por isso o Caruana ele acabou jogando o lance bispo por C3, que cede o par de bispos, mas é um lance que tem que ser jogado nessa posição. Então, o Carlsen fez cavalo por C3, B por C4. Então, as pretas conseguem ganhar um peão, mas é um peão que não é fácil de defender, esse peão de C4. E depois de D por E5, que foi o lance jogado pelo Carlsen, D por E5, o preto ele fica com uma estrutura de peões bem debilitada. E o preto ele vai tentar segurar esse peão, a princípio esse peão de C4, e tentar usar as colunas, né? Por exemplo, a coluna B, que foi aberta depois desse B toma C4, para compensar essa estrutura um pouco pior. Né? E por enquanto o preto está com peão a mais, o branco ainda tem que recuperar esse peão. E aqui o Carlsen ele faz cavalo A4, que é um lance bem legal, com a ideia de levar o cavalo para C5, que é uma casa fraca. Essa casa não pode ser defendida por peões mais. Então seguiu o bispo E6 para defender o peão de C4, dama por D8, torre por D8, bispo E3. Aqui ele cria a ameaça de jogar cavalo B6, e quando torre A7 ele pode dar um descoberto, porque a torre ela fica na mesma diagonal do bispo de E3. Então aqui seguiu o cavalo de BD7 para vigiar essa casa, vigiar a casa B6. E aqui o Carlsen fez F3, que é um lance bem no estilo Carlsen. Ele
defende o peão de E4, evita ideias como cavalo G4, limita as opções do cavalo, e ele prepara aqui um torre de FC1 com a ideia de bispo F1, para então recuperar esse peão de C4. Se as brancas conseguem recuperar esse peão em boas condições, o branco ele vai ficar com uma estrutura de peões muito melhor. Então seguiu aqui torre de AB8, faz bastante sentido para criar contra-jogo. Agora o cavalo de A4 ele fica escravo de B2. Torre de AC1, torre B3, e aqui o Carlsen faz torre de F E1, com a ideia de defender o bispo de E3 e trazer o bispo para F1. E aqui nesse momento, o Caruana ele fez um lance um pouco estranho, parecia mais natural nessa posição trazer a torre de D para B8, para tentar contra-atacar pela coluna B. Em algumas posições, pensar em jogar com C3, devolvendo assim o peão. Por exemplo, se bispo F1, C3. Se agora cavalo por C3, cai o peão de B2. E se joga agora torre por C3, então torre por C3. E ao mesmo tempo, se cavalo toma C3, torre por B2. E agora se B toma C3, a estrutura das brancas também ficou debilitada. Então essa era uma ideia que era bem interessante, mas o Caruana ele fez um lance cavalo E8, com a ideia de trazer o cavalo para D6 para defender o peão de C4. Então veio o bispo F1, que era a ideia, para tomar o peão de C4, cavalo D6, e nessa posição, depois do lance torre de CD1, o Caruana ele começou a enfrentar alguns problemas. Eu estava assistindo a partida ao vivo e aqui ele começou a pensar bastante, deu a impressão que ele tinha furado alguma coisa. E nessa posição ele comete o primeiro erro da partida, que foi o lance cavalo B5. Nessa posição ele tinha que jogar com o cavalo B7 para controlar a casa C5 nessa posição. O preto ele tá um pouco pior, o branco ele pode ir melhorando aos poucos, por exemplo com torre D2, o branco tem a iniciativa, né, tem bastante compensação por esse peão sacrificado. Mas seria o melhor lance, para tentar aguentar. Aqui o Caruana ele fez um lance cavalo B5, que é um erro, e o Carlsen faz cavalo C5. Essa aqui é a ideia, que o cavalo agora em D7, ele está cravado. Não dá para tirar esse cavalo de D7, que está caindo a torre de D8. Né? Não dá para jogar esse lance, o lance cavalo por C5, que tem torre por D8, mate. Então aqui ficou claro que o Caruana ele furou alguma coisa. O Carlsen jogou o cavalo C5, torre toma B2, cavalo por E6, F por E6, e agora o Carlsen faz bispo por C4, que é o lance mais forte da posição. Aqui tinha uma variante bem interessante, que se o Carlsen tentasse jogar com bispo G5 direto, que parece um lance ganhador, porque agora se tirar a torre, tem torre toma D7, ganhando a peça. E se tirar o cavalo F6 está caindo a torre. Só que aqui tinha um lance muito forte, que depois de bispo G5, as pretas poderiam jogar cavalo D4. E se bispo toma D8, tem cavalo por F3, rei H1 e torre por H2 mate. Então tem um tema bem legal de mate aqui, com torre e cavalo. E nessa posição, depois de bispo G5, cavalo D4, se o branco tenta torre toma D4, e toma D4 e agora bispo toma D8, o preto ainda tem a ideia de dar o mesmo mate com cavalo E5. Ameaçou o cavalo por F3, e se defender agora com bispo E2 tem D3. E o preto ele tá ganho nessa posição, tá com dois peões passados, unidos, e o branco não vai conseguir segurar esses peões e ao mesmo tempo defender as ameaças de mate. Mas é claro que o Carlsen ele não caiu nessa armadilha do Caruana. O Carlsen jogou com bispo toma C4, já ameaçando o bispo toma E6. Então seguiu cavalo D4, bispo toma D4, e toma D4. E nesse momento o Carlsen ele pensou bastante, porque dá para sentir que o branco ele tá com uma posição boa, né, que o branco tem vantagem, só que o branco ele tem que jogar com bastante precisão. E o Carlsen ele pensou muito, até ficar com 3 minutos nessa posição, e ele fez o lance bispo toma E6, porque aqui tinha vários golpes das pretas que o branco tinha que tomar cuidado. Por exemplo, se torre por D4, que é um lance bem natural,
as pretas poderiam jogar com rei F7. E se agora a torre de ED1, que parece ganhar esse lance, cravando o cavalo de D7, o preto tem cavalo E5, sacrificando a torre. Torre por D8, e aqui sobra um perpétuo, com cavalo F3, cavalo H2, e o branco não consegue escapar desse perpétuo. Então tinha que tomar cuidado com vários truques aí das pretas, e o Caruana, ele estava de olho nesses truques. O Carlsen ele jogou com bispo toma E6 nessa posição, rei F8 e agora torre por D4. E nessa posição, de novo, o Carlsen ele tinha que tomar cuidado com o lance cavalo E5, ameaçando o cavalo por F3. Só que nessa posição, depois de torre D8, rei E7, sobra o lance torre E3, defendendo a ideia de cavalo por F3. E o branco ele vai conseguir ficar melhor nessa posição, depois de F4, rei E7, bispo F5, cavalo C4, torre C3. E nessa posição o branco está conseguindo controlar todas as ameaças das pretas. Então por isso o Caruana ele resolveu jogar um lance rei E7. E agora entra numa posição em que é um final de torres, em que o preto está com um peão a menos. Só que é uma posição ainda muito difícil de jogar dos dois lados, porque o rei branco ele está passivo, esse rei está cortado pela torre de B2, e o preto ele tem um peão passado de C. Então eu imagino que naquele momento crítico, que o Carlsen gastou bastante tempo, ele estava avaliando esse final, se era um final perigoso ou não, e vendo aqueles outros golpes táticos. Não era uma decisão fácil, e o Carlsen ele resolveu entrar no final mesmo. Um final que ele tá um pouco melhor, mas é bem difícil de progredir, mesmo tendo esse peão a mais, porque o preto ele tá bem ativo. Então aqui ele jogou torre D1, rei E6, F4, C5, torre D5, torre C2 e agora H4. A ideia desse lance, o H4, é poder avançar a maioria que ele tem na ala do rei e poder jogar com rei F1 também, sem se preocupar com o peão de H2. Então aqui o Caruana jogou C4, F5, rei F6, torre C5. A posição da torre é a posição ideal aqui em C5, porque ela controla o avanço do peão de C. E também a torre está numa posição ativa. Então aqui veio H5, tentando controlar a maioria de peões na ala do rei. Rei F1, com a ideia de trazer o rei até D1 e tirar a defesa do peão de C4. E nesse momento o Caruana ele joga um lance que é o torre C3, que é um lance que dá a chance do branco melhorar o rei, que o rei estava preso aqui na primeira fila. Talvez nessa posição jogar com C3 fosse melhor, para manter a torre cortando o rei das brancas. Mas com pouco tempo é uma decisão bem difícil. Nesse momento os dois jogadores estavam com menos de 2 minutos nessa posição. Então é pouco tempo para tomar as decisões e é comum ter erros nesses momentos. Mesmo sendo os dois melhores jogadores do mundo, com pouco tempo todo jogador comete erros. Então nesse desempate começa a ter essas chances de vitórias, né? Principalmente por causa desse motivo. Os jogadores precisam tomar decisões com pouco tempo. E o Carlsen ele leva bastante vantagem nesse ritmo, porque ele tem uma intuição muito boa, e nesses ritmos ele joga muito bem, ele joga bem rápido, ele coloca uma pressão enorme em cima do adversário. E aqui o Caruana ele joga o lance torre C3, que deixa o branco melhorar o rei. Veio com o rei G2, torre por A3, torre por C4, rei E5. O preto ele fica com o rei ativo, ainda não é fácil para o branco progredir nessa posição, porque é difícil avançar esse peão passado de E, e o preto também tem contra-jogo com o peão passado de A. Então o Carlsen jogou aqui torre C7, já tocando no peão de G7, e esse aqui é o momento mais crítico da partida, porque o preto, mesmo com o peão a menos, o preto ele tinha a chance de se salvar nessa posição, mas com pouco tempo o Caruana ele acabou errando, ele acabou jogando rei por E4, que interroga nessa posição, e depois desse lance o Carlsen fica ganho. Aqui, para salvar a partida, o Caruana ele tinha que ter jogado com torre A2, que não era um lance fácil nessa posição, principalmente com pouco tempo. E a ideia é que depois de rei H3, pode jogar agora rei E4,
torre E7, rei F3, e quando torre G7 tem torre A1, ameaçando torre H1 mate, e se rei H2, torre A2, e agora o preto ele consegue dar um perpétuo. Então não era nada fácil achar essa ideia com pouco tempo. O Caruana ele fez um lance lógico, que é o rei por E4, para depois tomar o peão de F5, só que ele deixou passar um lance intermediário aqui do Carlsen, provavelmente ele estava esperando torre por G7 direto, só que aqui tem um lance torre E7 intermediário, e quando faz rei F5 vem torre por G7, ameaçando torre G5 cheque, assim ganhando o peão, e se cai esse peão, o branco ele fica com 2 peões passados unidos, e o branco ele vai conseguir ganhar essa posição. E foi isso que aconteceu. Depois de rei F6 veio torre G5, A5, torre por H5, A4, torre A5. E esse final ele tá bem ganho, porque o branco ele consegue ir avançando o rei e os peões. E a torre ela, em A5 ela fica controlando o avanço do peão de A. E o preto ele não consegue criar contra-jogo. Então aqui o Carlsen ele conseguiu converter essa vantagem sem dificuldades, né? Aqui só precisa de técnica, não é um final difícil de ganhar, porque o preto ele não tem contra-jogo, então ele foi avançando os peões. O Caruana ele teve que jogar com torre B1 para tentar dar alguns cheques, tentar fazer alguma coisa, mas aqui está muito perdido, tem torre A7, rei G8, torre por A2, e depois de torre B5, rei G6, torre B6, rei H5, o Caruana ele abandonou e finalmente saiu a primeira vitória do match, foi sair nas partidas rápidas e o Carlsen ele largou nesse desempate com 1-0, né, uma vitória bem importante. O Caruana ele jogou bem nessa partida, até ele jogou firme nessa posição, mas nos momentos críticos ali com pouco tempo ele acabou errando, né? Bom, agora vamos para a segunda partida do desempate. Esse desempate ele tinha um limite de 4 partidas, esse ritmo de 25-10, e caso continuasse empatado, então teria o desempate no Blitz. Bom, agora vamos para a segunda partida. Nessa segunda partida, Caruana de brancas contra o Carlsen. Então o Caruana tinha que aproveitar as brancas e tentar buscar a vitória para empatar o match. Ele jogou aqui com E4, então veio C5, cavalo F3, cavalo C6, D4, CD4, cavalo D4, cavalo F6, cavalo C3, E5. Bom, eu passei rápido aqui porque essa é uma variante que os dois jogaram nas partidas clássicas, a Siciliana e Sveshnikov. E para quem quer ver essas partidas, entender um pouco mais dessa siciliana, é só ver as outras partidas que foram analisadas, com o Carlsen jogando de pretas. E eles repetem a mesma variante. O Caruana novamente joga com o cavalo D5. Cavalo toma D5, E toma D5. Surge aquela estrutura com a maioria de peões na ala da dama das brancas, a maioria de peões na ala do rei das pretas. Cavalo E7. Seguindo assim a 12ª partida do match, que o Carlsen também jogou com o cavalo E7. C4. Cavalo G6. Dama A4, bispo D7, dama B4, e nesse momento o Carlsen ele desvia da última partida do match, né, das partidas clássicas, que ele jogou com bispo F5, ele jogou agora com dama B8, e ele fez esse lance muito rápido, como se ele tivesse preparado mesmo. Então veio H4, que faz sentido para expulsar o cavalo de G6, H5, bispo E3, tocando em A7, nesse momento não dá para tomar em A7, mas é uma casa bem natural para o bispo, então veio A6, não dá para ficar com esse cavalo aqui em B5, o preto tem que expulsar o cavalo, cavalo C3, A5, tentando piorar a dama, mas é um lance que eu achei um pouco arriscado, mas o Carlsen ele fez muito rápido esse lance, mesmo cedendo a casa B5, aqui ele faz esse lance para tirar a dama de B4, estava mostrando que ele estava na preparação ainda. Dama B3, A4, dama D1, bispo E7, G3, controlando a casa F4 e podendo assim desenvolver o bispo para G2 ou então para E2. E nesse momento o Carlsen ele começou a pensar na posição, ele gastou alguns minutos nessa posição, que
A princípio parece boa para as brancas essa posição, que o peão de A4 em alguns casos ele pode ficar fraco, o cavalo em G6 ele não tá tão legal assim. E nesse momento o Carlsen faz um lance dama C8, que a ideia dele é poder responder bispo E2 com bispo G4, tentando assim trocar o bispo de casas brancas nessa posição para conseguir criar contra-jogo. E nesse momento o Caruana ele jogou torre C1, que é um lance natural para em algum momento tentar fazer a ruptura C5. É claro que ele tem que preparar bastante essa ruptura. Bispo por E2, dama por E2 e agora vem dama F5. A dama em F5 ela fica muito bem colocada. Agora fica mais claro por que o Carlsen ele queria trocar esse bispo de casas brancas. A ideia dele em algum momento jogar com E4 para passar o cavalo de G6 para E5 e então poder usar essas casas brancas para o cavalo. Então, talvez o Caruana ele tenha deixado passar esse lance, o dama F5, que a dama fica muito bem colocada aqui. Se ele quisesse evitar isso, ele poderia responder o bispo G4 com F3, por exemplo. É um lance que enfraquece um pouco a posição do rei, mas pelo menos evita essa troca dos bispos. Depois de dama F5, o preto ele fica numa posição que já parece criar contra-jogo aqui. Então o Caruana ele faz um lance nessa posição que à primeira vista parece um lance muito bom, que é o lance C5, tentando abrir a posição, ameaçando, por exemplo, um dama B5, aproveitando que o rei está no centro, mas vai ficar claro na partida que esse lance ele foi prematuro. As brancas deveriam preparar um pouco mais esse lance, o branco ainda está com o rei no centro, não terminou o desenvolvimento, seria melhor ele jogar com roque, por exemplo, terminando assim o desenvolvimento. Mas eu acho que o preto está ok nessa posição também. O preto ele tem contra-jogo suficiente aqui. Mas o Caruana ele fez esse lance C5, que é aquele lance típico de quando você está atrás no match, você quer recuperar ali. Né? O Caruana ele perdeu a primeira partida, então eu acho que ele já ficou abalado com isso. E ele queria buscar o ponto, e C5 é aquele lance ativo, parece que você está atacando. Mas depois do lance roque que o Carlsen fez, o preto ele tá ameaçando tomar o peão de C5 agora, resolveu o problema do rei, e o branco ele não tem muitas ameaças. Se, por exemplo, joga agora C por D6, bispo D6, roque E4, e o preto ele tá muito bem nessa posição, tá jogando com cavalo E4, com as ideias de cavalo F3. E aqui depois de roque, o Caruana ele jogou C6, que é o lance crítico. Então B toma C6, D toma C6 e torre de Fc8. E o problema nessa posição é que o cavalo D5, que é o lance natural desse tipo de posição, explorando essa casa fraca, a casa D5, já tocando no bispo de E7, ele não funciona, porque as pretas podem fazer dama E4, atacando o cavalo e atacando a torre de H1. Então o Caruana ele teve que perder um tempo com dama C4, para tentar controlar essa casa D5. Toda a luta agora é em cima dessa casa. Se o branco consegue rocar, colocar o cavalo D5, estabilizar a posição, o branco ele fica bem. Mas se o preto ele consegue abrir a posição, fazer um D5, ou então impedir que o branco chegue com o cavalo em D5, o preto vai ficar muito bem nessa posição. O preto ele tem que aproveitar principalmente o rei das brancas no centro. Então aqui o Carlsen ele fez um lance bem forte, que foi o bispo D8. A ideia dele é impedir o C7 das brancas, que o branco poderia jogar C7 e cavalo D5. Então o bispo D8 já evita essa ideia. O Caruana faz o cavalo D5, só que agora chega o contra-jogo do Carlsen com E4, ameaçando o cavalo E5, pegando assim todas as casas brancas que ficaram fracas e ganhando um tempo em cima da dama de C4. O Caruana ele faz C7. Bom, e aqui vem um lance mais forte que o Carlsen fez na partida, que é o lance bispo toma C7, ele sacrifica o bispo. O branco é obrigado a tomar em C7 com o cavalo C7. E agora vem cavalo E5, ameaçando a dama, ameaçando entrar com o cavalo em D3, ameaçando o cavalo F3 também. E o branco ele não consegue defender tantas ameaças assim.
a dama tá escrava na defesa de C7, e nessa posição o preto ele tá ganho já, falta desenvolvimento na posição das brancas. E nessa posição já era bem difícil, o Caruana ele pensou bastante aqui, ele foi até ficar com 3 minutos nessa posição, o Carlsen ele estava com bastante tempo, e o Caruana ele fez o lance cavalo D5, tentando assim um último truque, porque se jogar agora cavalo por C4, tem cavalo E7 cheque, rei H7 cavalo por F5, e as brancas ganham uma peça nessa posição. Só que depois de cavalo D5, as pretas podem simplesmente jogar aqui com rei H7, que foi um lance que o Carlsen fez bem rápido, e tira todos os temas de jogar cavalo E7, tá ameaçando a dama em C4, e se voltar com essa dama, por exemplo, para E2, o preto já pode jogar com cavalo D3 cheque, e tá jogando dama por D5, tá caindo a torre em C1 também, vai cair muito material nessa posição. Então aqui depois de rei H7, o Caruana ele já abandonou. Então o Carlsen ele largou com 2-0 nesse desempate. Essa segunda partida o Caruana se precipitou, querendo jogar ativo, querendo ganhar a segunda partida. E ele acabou jogando mal, ele jogou alguns lances assim, ele foi bem otimista, né? Ele jogou bem preciso nessa partida e acabou perdendo rápido. E então 2-0 para o Carlsen, situação muito difícil ficou para o Caruana, e ele foi para a terceira partida tendo que buscar a vitória de qualquer maneira, né? Então vamos agora ver essa terceira partida do desempate. Então nessa terceira partida o Carlsen ele jogou de brancas, então o Caruana ele tem que buscar a vitória de pretas, o que não é nada fácil, né? Para o Carlsen basta um empate, então ele vai jogar muito sólido nessa posição, nessa partida. Ele jogou E4, o Carlsen, então veio C5, agora não serve mais a Petroff, que o Caruana jogou nas partidas clássicas, porque a Petroff ela é uma variante muito sólida, mas para ganhar ela não funciona tão bem, porque o preto ele precisa desequilibrar a partida. Numa Petroff a posição ela fica muito equilibrada, naquela estrutura simétrica. Então o Caruana ele jogou C5, que é um lance mais é um lance mais ambicioso, né? Vai buscar uma posição mais desequilibrada. A siciliana ela é muito boa para quem busca vitória de pretas. Então o Carlsen jogou cavalo F3, E6 e agora C4. O branco busca aqui o centro Maroczy com C4, que é uma alternativa bem sólida para enfrentar a siciliana. A ideia de colocar esses peões em C4 e E4 é dificultar a principal ruptura das pretas, que é a ruptura D5. Então veio aqui cavalo C6, D4, C toma D4, cavalo toma D4. E normalmente nessas posições o preto joga com cavalo F6, atacando o peão de E4, cavalo C3, bispo B4, cavalo C6, B toma C6, bispo D3, defendendo o peão de E4, E5, assim evitando o E5 das brancas, controlando D4, roque, e essa é uma posição que foi jogada várias vezes, é uma posição em que eu acho que o preto não tem tantos problemas assim. Só que o Caruana ele resolveu fazer aqui bispo C5, que é um lance pouco usual nessa posição. Ele queria já sair dessas variantes mais teóricas. Lembrando que o Caruana ele precisava ganhar essa partida de qualquer jeito. Então o Carlsen jogou cavalo C2, com a ideia de bispo E3 e poder trocar o bispo de casas pretas. Veio o cavalo F6, cavalo C3, roque, bispo E3 para trocar os bispos. Se troca os bispos direto aqui, bispo E3, cavalo por E3, então o branco ele aumenta o controle da casa D5. Por isso o Caruana ele jogou o lance B6, porque se agora bispo toma C5, B toma C5, o cavalo controla a casa D4, em algum momento o cavalo pode ir para essa casa. Então aqui B6 jogou com bispo E2, bispo B7, roque, dama E7, dama D2, são lances bem naturais de desenvolvimento. E agora veio torre de F D8, que o Caruana está preparando a ruptura D5, ruptura típica na siciliana.
E o Carlsen joga com torre de FD1. Ele coloca todas as peças controlando o D5, ele vai evitar essa ruptura. Cavalo E5, atacando o peão de E4. Bispo toma C5, B toma C5. E agora o Carlsen faz F4, assim ganhando espaço, expulsando o cavalo de E5. Cavalo G6. Se volta o cavalo agora, cavalo C6, então o branco pode pensar em jogar com E5 nessa posição, já controlando a casa D6, e o preto não vai conseguir fazer essa ruptura D5 nunca mais. Por exemplo, o cavalo E8, tem ideias como o cavalo E4 entrando em D6, e fica muito difícil fazer essa ruptura. Ou então o cavalo B5, com a ideia de entrar em D6, que pode ser até mais forte nessa posição. Por isso jogou aqui cavalo G6, veio dama E3, defendendo o peão de E4, D6, torre D2. O Carlsen ele vai melhorando a posição aos poucos, com a ideia de trazer a torre de A para D1, pressionando assim o peão de D6 e controlando a ruptura D5. Veio A6. Esse lance, a ideia é evitar um cavalo B5, por exemplo. Torre de AD1, dama C7, B3. O Carlsen ele vai jogando bem sólido a posição, lembrando que o empate já é suficiente para ele garantir o título de campeão mundial. Então ele joga B3, um lance consolidando. H6, o preto não tem um lance tão ativo assim para fazer nessa posição. Ele vai ter que preparar uma ruptura, ou D5, que é o sonho das pretas, fazer esse D5 em boas condições. Ou de repente até E5, se conseguir colocar o cavalo em alguma casa forte, alguma casa como a casa D4 ou a casa F4. Mas por enquanto o preto ele tem que ir melhorando aos poucos a posição, não tem um lance tão ativo. Jogou com G3, defendendo F4, torre D7, bispo F3, aumenta o controle de D5, torre de AE8, fica na cara da dama, pode ter algum tema com D5 e, por exemplo, se abre a coluna E, a torre ataca a dama. Então, dama F2 fez o Carlsen, cavalo E7, H3, com a ideia de ganhar espaço na ala do rei com G4, torre de ED8, bispo G2, cavalo C6 e agora G4. Esse lance aqui é um lance bem forte porque evita o E5 das pretas, que poderia ser respondido com G5. H toma G5, F toma G5 e agora o branco consegue usar a casa D5 para o cavalo. Por exemplo, cavalo H7 e cavalo D5. Então aqui G4 jogou dama A5, cavalo A4, lance bem forte do Carlsen. O Carlsen é impressionante a intuição dele, porque numa partida rápida você não tem tanto tempo para ficar calculando as variantes. E o Carlsen ele é um jogador muito intuitivo, ele consegue entender rapidamente a casa ideal para as peças e ele consegue escolher os lances mais fortes muito rápido também. E esse lance, o cavalo A4, é um lance bem forte, que ele tem uma ideia escondida aqui, que se, por exemplo, o preto faz um lance como bispo A8, o branco ele pode jogar com G5, HG5, FG5, cavalo E8, tem o golpe cavalo toma C5 aqui. E se tomar em C5 agora, dama por C5, D por C5 e cai a torre em D7. Então uma ideia bem sutil do Carlsen, cavalo A4, com essa ameaça de G5. O Caruana ele percebeu essa ameaça, jogou dama C7 e agora o Carlsen encontra uma ideia para simplificar a posição, que é tudo que ele quer. Ele quer um empate para garantir a vitória no match. Então ele jogou E5, veio D toma E5, cavalo toma C5, torre por D2, torre por D2, torre por D2, dama por D2. E ele já consegue trocar várias peças nessa posição. E essas simplificações vão acabando aí com as esperanças do Caruana de conseguir criar complicações e conseguir vencer a partida. Então aqui jogou bispo A8 para não dar o bispo. Se jogasse aqui, por exemplo, com E toma F4, as brancas poderiam seguir com cavalo por B7, dama B7 e agora dama por F4 nessa posição. E o bispo das brancas é bem forte, tem o peão passado de C. Dama D6 também era um lance
interessante. E o branco ele tem a iniciativa aqui. Por isso o Caruana ele jogou com bispo A8. Veio F, tomei 5. Dama, tomei 5. Cavalo D7. O Carlsen ele busca mais simplificações. Dama B2. Dama D6. E esse lance ele força mais trocas de peça. Veio cavalo D7, dama D7, dama C2. E agora ele faz dama E8 cheque para tomar o bispo em A8. Rei H7, dama por A8. Dama D1, rei H2, dama D6, rei H1. E o empate de pretas numa situação normal seria um bom resultado aqui para o Caruana. Só que nesse momento do match, ele precisa ganhar de qualquer jeito. O empate ele não serve. Então, por isso que ele não repete os lances aqui. Ele joga com o cavalo D4, tentando de repente criar alguma complicação ainda, combinando a dama com o cavalo. Então, seguiu dama E4. Se rei G8, então dama 8. O branco vai dar um perpétuo. Então, o Caruana ele jogou aqui com F5. Veio G toma F5. E toma F5 e dama E3. Cavalo E6. E nessa posição o Carlsen começa a avançar os peões na ala da dama. Ele tem um peão passado em C que é muito forte. E o bispo ele pode apoiar o avanço desses peões. Então ele jogou B4. E aqui o Caruana ele tinha que jogar a dama D1 e repetir a posição. Objetivamente era o melhor lance da partida. Mas ele teria que tentar alguma coisa. O empate é a mesma coisa que derrota nessa partida. Então ele jogou cavalo G5. O Carlsen continuou avançando com C5. Dama F6, C6. Cavalo E6, A4. Com a ideia de fazer B5. Cavalo C7, dama F4. Tocou no cavalo de C7. Cavalo E6, dama D6. Dama 1, cheque. Rei H2. A dama em D6 ela controla qualquer cheque que o preto poderia tentar com dama E5, por exemplo. Cavalo D4, C7, dama C3 e agora dama C5, propondo a troca das damas e ameaçando C8, assim promovendo. Então, jogou aqui dama E3, C8, fazendo aí a segunda dama, F4, dama G4. E nessa posição, o Caruana ele teve que abandonar. Não tem o que fazer contra essas duas damas. E o Carlsen ele ganha a terceira partida, assim decidindo o match nas partidas rápidas e mantendo o título de campeão mundial, né? Bom, nas partidas clássicas o match ficou empatado. O Carlsen teve que levar para o desempate nessas partidas rápidas e ficou claro que realmente ele era muito mais forte do que o Caruana. Ele não deu nenhuma chance. Foi um dia ruim do Caruana. Ele não conseguiu apresentar assim, o seu melhor xadrez. Que ele acabou jogando mal em alguns momentos nessas partidas. Mas fica claro que o Carlsen ele é bem mais forte nesses ritmos rápidos mesmo, né? Bom, então o Carlsen mantém aí o título de campeão mundial. Agora esperar o match 2020. Ele tem pelo menos 2 anos aí como campeão mundial garantido. E vamos ver quem vai ser o próximo desafiante dele, né? Bom, então, pessoal, com isso eu encerro essas análises do campeonato mundial. Para quem curtiu, dá um like aqui nesse vídeo. Se você está vendo só esse desempate, tem os outros vídeos com as partidas clássicas. Dá para aprender bastante com esse match. E agora eu vou continuar fazendo conteúdos sobre outros temas para que de alguma maneira eu consiga ajudar vocês a melhorar o nível de jogo de vocês. Bom, então se você curtiu, dá um like. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para continuar recebendo conteúdos. E um detalhe bem importante, se você quer fazer parte da minha lista VIP para receber alguns conteúdos exclusivos e totalmente gratuitos, é só você acessar o link que eu vou deixar abaixo, que você vai receber conteúdos toda semana também. Então é isso aí, pessoal. Vamos encerrar por aqui e até o próximo.